O mundo atravessa mais uma fase de grandes conflitos políticos. O Brasil também está nessa realidade bastante polarizado. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IDJF. Nesse vídeo farei alguns apontamentos sobre as relações entre o espiritismo e a política. Alguns espíritas apresentam uma dúvida que é bastante razoável sobre a adequação de participarem das atividades políticas. Isso porque o território da política é o da disputa pela conquista, o exercício do poder. Ora, muitas vezes as pessoas vão pensar que haveria uma incoerência doutrinária, uma vez que muitas vezes o exercício da política é associado à corrupção ou politicagem. Os próprios espíritos nos esclarecem que a missão dos espíritos encarnados é de auxiliar o homem no seu progresso e também de melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Portanto, aquele que é agricultor, o que é professor, aquele que governa, todos têm uma missão a cumprir. Além disso, nós estamos submetidos à lei de sociedade, não vivemos em uma bolha. E até mesmo quando nós escolhemos não participar da vida política, isso de alguma forma já é assumir uma posição política também. Kardec nos esclarece de que o Espiritismo tem o potencial de secundar o movimento de regeneração na Terra, por causa do seu poder moralizador e por causa das suas tendências progressivas. Para abordar esse tema em síntese, eu vou me utilizar deste livro aqui, O Espiritismo e a Política para a Nova Sociedade, de Ailton Paiva. E através do resumo que ele faz, vamos trabalhar didaticamente o que o espírita não deve fazer e o que o espírita deve fazer atuando na política. É apenas uma forma de apresentar o assunto, sem qualquer pretensão de que isso seja um manual normativo para os companheiros. Como o espírita não deve atuar na política? Primeiro ponto, não deve trazer a política partidária para os movimentos espíritas. Acompanhando as últimas eleições no país, vejo com muita preocupação esse aspecto, porque a fronteira tem sido cruzada com bastante frequência. Acompanhei vários grupos de WhatsApp de trabalhadores espíritas e de instituições também, no qual as pessoas utilizaram para fazer propaganda político-partidária. Presencialmente acompanhei alguns trabalhadores espíritas fazendo apelo pela votação a certas candidaturas. Segundo ponto, médiuns, expositores, dirigentes espíritas não devem atuar como cabos eleitorais. Eles devem entender que essa é uma escolha pessoal, não devem usar das atividades doutrinárias emitindo opiniões que favoreçam esta ou aquela candidatura e muito menos participarem de eventos com políticos, porque isso significa que eles estão dando o aval para aquela candidatura. Terceiro ponto, não trocar verbas para as instituições filantrópicas espíritas fazendo campanhas para determinados candidatos. Isso é apenas repetir a fisiologia ou o toma lá da cá, que é tão criticado na ação comum dos políticos. Quarto, não apoiar políticos espíritas ou cristãos que trabalham com valores e ações diferentes daquelas propostas pela filosofia espírita. É uma questão de coerência, minha gente. Como apoiar um candidato ou um partido que se baseia no discurso de ódio, que se baseia na exclusão das minorias, por exemplo? Nós temos que refletir muito seriamente a respeito desse ponto. E quinto e último, não participar das agremiações partidárias apenas visando os seus interesses pessoais ou os da própria família. A doutrina espírita nos ensina que, no exercício político, é importante que haja um engajamento pensando nas necessidades coletivas. Como espírita deve atuar na política? Primeiro, estudando os princípios políticos, filosóficos que estão nas leis morais, abordadas na terceira parte do Livro dos Espíritos, pois que isso acarreta consequências na vida prática, individual e coletiva. Vejam que o próprio Kardec enxergou isso ao dizer que o entendimento da imortalidade da alma
e da reencarnação era o mais forte fundamento para romper os preconceitos de todos os tipos, para fundar a igualdade dos direitos sociais e para que a fraternidade se transformasse no pilar da vida em sociedade. Segundo, identificar e denunciar o egoísmo, o orgulho e a injustiça das instituições humanas. Nós temos exemplos de pessoas que usaram os seus valores éticos, religiosos no exercício político, não como uma forma de tentar converter o restante da população, mas como para dar essa nobreza nas suas ações. Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. são os dois grandes exemplos a serem citados. Terceiro, comparar os fundamentos morais e objetivos do Espiritismo com os partidos políticos. Talvez seja o ponto mais importante. Aonde nós estamos nos afiliando? Existe uma coerência entre a proposta desse partido com os princípios da doutrina espírita? Claro, não queremos fundar um partido espírita, mas é preciso fazer esta análise. Quarto, participar de movimentos ou organizações que lutem pela justiça e pelo progresso da humanidade. Associações de classe, sindicatos, diretórios acadêmicos, organizações não governamentais, enfim. É a política no sentido mais amplo da palavra e da ação, que nós podemos nos empenhar de acordo com as nossas vocações e afinidades. Quinto, fazer do voto um elevado testemunho de amor ao próximo. Lembrar que o meu voto, além de marcar uma preferência, também acarreta consequências para toda a coletividade. Isso nos leva a pensar de modo mais responsável nas escolhas que fazemos. Sexto, participar de uma agremiação partidária. Se o espírita sente-se vocacionado para trabalhar exercendo a política partidária, então que ele dê vazão a essa sua afinidade, a essa sua propensão, e lembre-se de levar com ele, na sua atuação, os seus valores da filosofia espírita. E sétimo, finalmente, que o indivíduo engajado na ação política, que esse espírita não relegue a segundo plano o estudo do espiritismo. Mas, pelo contrário, esse estudo pode reafirmar nele certos valores e concepções da filosofia espírita que vão embasar as próprias ações nas instâncias políticas. Encerro essas reflexões com a frase de Adolfo Bezerra de Menezes, que foi deputado em sua época. E ele disse o seguinte: para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos e nesse princípio nos firmaremos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações, vai ficar por dentro de tudo aquilo que a gente está produzindo. Publicamos vídeo toda terça-feira às 11 horas, fazemos uma live toda quinta às 20 horas. É isso, pessoal. Forte abraço, até a próxima.